Bem, gente, eu quero cumprimentar vocês com bom dia e eu quero apresentar o meu canal Missionária Maura. Vim trazer hoje mais um vídeo para vocês e eu quero contar um pouquinho da quarentena, da experiência que a gente viveu nesse período. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da 3 specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. No começo era tudo incerto, a gente não sabia o que ia acontecer, então dava aquela sensação de medo, de incerteza, de insegurança, como vai ser as coisas, talvez vai passar daqui a uma semana ou daqui a 2 semanas as coisas voltam ao normal. A sensação era a sensação de medo mesmo, né, de incerteza. Bem, veio aquele friozinho na barriga. A gente tentou fazer uma pequena reunião com nossos filhos, falar um pouquinho como seria a situação desse período. Bem, eu continuei a trabalhar, minhas horas, né, dobrou um pouco mais, porque eu faço abadante, né, então não pude parar. Mas o meu marido ficou em casa e foi dessa forma, assim, a gente tomando todas as cautelas necessárias e ia trabalhar e Deus no comando, né? Guardava a nossa casa, né? E eu ia trabalhar, deu tudo certo, graças a Deus. A rotina as coisas inverteram um pouco, né? Eu fiquei em casa 2 meses parado, né? Encostado na realidade, né? Que a empresa fechou. E aí eu fiquei tomando conta da casa, né? Lavava, passava, cozinhava, arrumava. E a Maura ia trabalhar. E eu cuidando da casa. As receitas, aprendeu muita receita, preparou muito bolo, engordou todo mundo. Eu saí às 8h40 mais ou menos da manhã. A minha rotina antes era muito corrida, porque trabalho, casa e filho. Então mudou um pouquinho, para mim foi maravilhoso. Porque eu só tinha o trabalho, chegava em casa, a casinha limpa, comidinha pronta, podia tirar uma sonequinha, então foi maravilhosa a minha quarentena, né? Trabalhando, mas tive o tempo para poder descansar também. Foi legal, amei, gente. Amei, o marido em casa fazendo tudo. Muita série, Everaldo? O que você fez com o tempo que você teve com esses 2 meses em casa? Netflix zero. Não assisti Netflix. Procurei me dedicar mais a estudar algumas coisas que eu estava querendo estudar já, um pouco da história do Brasil, da colonização, procurar um pouco mais estudar a respeito de coisas várias, né, que enriquece a pessoa. Acompanhar mais a minha filha, né, também, né, tive que ver alguns desenhos animados com ela também, de lei. Mas ajudando também na tarefa da escola. Mas no resumo foi isso, de série nada, zero. Bem, parou dia 4 de março. Parou dia 4 de março, quer dizer, a rotina mudou tudo, gente. A gente virou médico, professor, psicólogo, missionária, pastor. Foi 1001 utilidade. Eu falei antes que foi tranquilo uma certa parte, que a rotina mudou, né? Mas a gente se virou nos 30, mas foi bem legal. A gente tinha que dar mais assistência na escola. Eu tenho uma filha de 9 anos, então ela precisava mais de assistência, porque foi tudo na plataforma online, com live, com muito estudo, com muito tarefa que os professores mandam todos os dias, continua, né? Mandando. E vai continuar dessa forma.
Tem previsão para voltar em setembro, mas ainda não é nada concreto. E eu mais meu esposo fizemos trabalho de professores. Não é fácil, porque a gente está acostumado, né? A rotina é diferente. E de repente, da noite para o dia, a gente tem que virar professor. Então, foi bem complicado. Em casa só temos 2 filhos, né? Um faz universidade e, como a Maura disse, a menor ainda vai na que eles chamam de elementar. E esse ano as escolas não voltam mais, vai voltar só em setembro, mas setembro é o ano que começa a escola aqui na Itália, na Europa em geral. Né? Em poucas palavras, o ano letivo 2019 e 2020 fechou, não tem mais. O que estão fazendo agora é terminar esse ano letivo 2019-2020 através das lives, das plataformas, né, que eles criaram para poder os alunos passarem. E em setembro voltar antes, né, para poder recuperar alguma coisa, né. Tá tendo lições, minha filha tem lição privada com a professora dela, ela e mais uma amiga em 2, e depois eles têm uma reunião com todo mundo. Se vira como se pode, né? Cada professor, professores, né, estão tentando arrumar uma maneira adequada para poder terminar o ano letístico, o ano escolástico com as crianças. E o meu filho, o Pablo, que faz universidade, em junho já vai ter um exame na própria escola, com todas as cautelas necessárias, mas vai ter esse exame, eles decidiram fazer um exame na própria escola. Não, lá em casa foi só o básico. A Maura saía só para trabalhar, eu saía, quando saía para o mercado, o supermercado, nunca cheguei a usar, como é que fala? A folha que eles mandavam a gente pegar pela internet, eu nunca cheguei a usar. Mas já cheguei a presenciar, aliás, a autocertificação. Mas eu já cheguei a presenciar policiais parando pessoas e pedindo a autocertificação. Eu vi no teu Instagram, Everaldo, no começo da pandemia, quando você foi no mercado, aqueles carrinhos de compra lotados e gôndolas vazias. Te assustou isso? Seja sincero. Aquilo ali, para ser sincero, não tinha ainda saído o decreto, não tinha ainda parado tudo. Eu fui no supermercado, não tinha levado almoço para o serviço, então meio-dia eu parei e fui no supermercado comprar alguma coisa para comer. Eu confesso a você que aquele supermercado é sempre vazio, sempre vazio. No dia que eu cheguei naquele supermercado e vi aquele monte de gente, as prateleiras tudo vazias e os carrinhos tudo cheios, assim, não é o fim do mundo. E não tinha saído Jesus está voltando. Não tinha saído um decreto do governo ainda, nada, mas as pessoas estavam começando a já ter medo, parecia até aquele filme apocalíptico, sabe? Que o mundo está acabando. Eu vou ser sincero a vocês, eu tremi na baixa. Cheguei em casa à tarde, peguei meu filho, vamos ao supermercado também, vamos fazer essa parte, porque o mundo está acabando. Tem que morrer comendo. Eu lembro que eu fiz um vídeo, que eu fiz ali uma pequena montagem, né? E coloquei no final, o rei está voltando. Mas, irmão, me ligou uma irmã desesperada. Maura, para que você colocou aquele vídeo? Jesus está voltando mesmo. Irmãos, foi muito desespero de muita gente. Mas a gente tentava consolar, né? Passar uma palavra de confiança. Nesse momento a gente tem que fazer isso também, né? A nossa parte, como missionários. No caso, os avós, vocês falavam só por telefone? Vocês já se encontraram? Como foi esse contato com o resto da família? Principalmente aqueles que estavam naquela faixa etária de risco? Ah, não, ninguém via ninguém, era só por telefone mesmo, até porque era proibido. O governo, na realidade, ele baixa os decretos, né? Mas eu acho que a população tem que ter a consciência, porque não adianta o governo fazer os decretos e a população não obedecer. E foi o que aconteceu. Não se podia visitar ninguém e se falava por telefone, se via por telefone.
Agora, a partir de amanhã pode. Então, no caso, eu já falei já. Hoje, quando é meia-noite, os irmãos podem começar já a visitar os amigos. Bate na porta lá, meia-noite. Legal. Bem, e no caso de necessidade deles para fazer compra, a gente ia ao supermercado, fazia a compra para eles, como eles estavam na zona de risco. Né? Meu sogro tem problema de diabetes, minha sogra problema cardíaca. Então a gente fazia a compra para eles, levava até a porta e saía fora, né? Deixava lá. Ok. Foi dessa forma. Bom, todos nós sabemos que ficar dentro de casa 2 meses com toda a família, a gente sabe que no final não é fácil assim, né? A convivência tem os seus desafios, tem os cansaços, e a gente sabe também que tem dias que um acorda de bom humor, o outro acorda um pouco mais azedo que o outro, tem dia que acorda todo mundo feliz. Conta pra gente como foi lidar com esses dias maus e os dias bons, os dias mais ou menos. Lá em casa, na realidade, não tivemos muito problema, não, porque a Maura... Uniu mais. Uniu mais, e a Maura também, ela saía para trabalhar, então não é que a gente ficou preso dentro de casa. No caso, eu fiquei 2 meses, né, só dentro de casa. Ela saía para trabalhar, então tinha aquele espaço. Vocês têm um trabalho missionário aqui em Torino, já faz alguns anos. Como foi lidar com a igreja, com os irmãos, dar a notícia que não poderia fazer culto? Vocês fizeram alguma live? Qual foi a ação de vocês? A gente não tinha muita experiência, a maioria dos irmãos não tinha experiência, a gente ficou um pouquinho perdido, mas o Espírito Santo de Deus deu a direção, a gente começou a pedir ajuda, baixamos alguns aplicativos, fizemos algumas provas e começamos a fazer a sala, né, de conferência online, né, pelo aplicativo. E depois de alguns meses a gente começou a fazer também a direta pelo Facebook. Não foi fácil, porque até acostumar, habituar com aquela situação ali. Mas depois, graças a Deus, a gente sentiu que a nossa união foi maior do que quando tinha o culto nas igrejas. Então aqueles que estavam debaixo da nuvem, né, se uniu. Tinha aqueles que queriam ficar igual Elias, né, no cantinho, na caverna, escondidinho. Mas foi bênção, graças a Deus. Como vai ficar a igreja a partir dessa semana? Agora nós temos que ver o que por enquanto ainda não é que vai voltar ao normal, voltar como era antes, não. Vai voltar, mas com algumas restrições, com algumas normas a serem obedecidas. Então nós vamos estar atentos quais são essas normas. A princípio sabemos que não pode continuar ainda tendo aglomeração de pessoas e tem que ter 1 metro de distância. Vamos ter que ter alguns cuidados, porque igreja sendo local fechado tem que ter alguns cuidados, como um álcool e gel para poder passar na mão. O banheiro tem que ter, em vez de toalha de mão, tem que ter carta, papel para poder enxugar a mão, enfim. Tudo usa e jeta, né? Tudo coisa que usa e jeta, usa e joga fora, descartável, né? Então a gente está vendo o que pode e o que não pode ser usado para poder se adaptar, né, a essa nova fase, para a igreja poder continuar tendo seus cultos ao vivo, né, com a presença das pessoas. Vocês acompanhavam os boletins de contagem, mortes diárias que assustavam o mundo inteiro? Quando às 6 horas da tarde o Ministério da Saúde vinha com aqueles números, e a gente sabe que foi uma situação muito difícil estar acompanhando tudo isso. Então a pergunta é se vocês acompanhavam ou preferiam não acompanhar cuidadamente. Como foi isso para vocês? Eu no começo acompanhava, mas depois eu deixei de acompanhar, porque a saúde da gente também ela passa pelo psicológico. Não adianta a pessoa querer achar que tem que tomar os cuidados e não cuidar do seu psicológico. Esse é o meu ponto de vista. Então eu preferi não assistir mais, obviamente tomando os cuidados necessários, aquilo que o Ministério da Saúde falava, mas eu comecei a filtrar, né, as informações, porque a gente estava ficando doido, só via defunto na frente.
E as pessoas que eram curadas, as pessoas que estavam sendo recuperadas, que era muito maior do que os mortos, não estou aqui desprezando ou pisando em cima das pessoas que perderam as suas vidas, não é nada disso, mas as pessoas que foram curadas, essas pessoas, não, esse número maior, eles não tinham ênfase, ele não tinha espaço na televisão. E eu repito, para poder superar essa crise, passa também pelo psicológico. Muitos irmãos desesperados, então eu procurava saber. Mas também com isso teve assim experiências boas, né? Teve pessoa que foi contagiada com esse vírus e fez obra muito boa, obra de libertação, pessoas que aceitaram Jesus no hospital. Então eu vi experiência, testemunho maravilhoso. Igual aquele médico ateu que aceitou Jesus. Foi maravilhoso aquele testemunho, né? O irmão faleceu, mas pregou ali no último momento a obra, o inde do Senhor. Então foi lindo. Eu gosto de lembrar sempre de uma frase que Everaldo dizia: nós estamos aqui no olho do ciclone. Então vão ficar ligados, estamos no olho do ciclone, porque nós estávamos próprio ali no meio. Só Deus para guardar, né? Só Deus para guardar nossa mente e corpo. E qual é o conselho de vocês para os nossos compatriotas que estão no Brasil agora vivendo no olho do ciclone, como diz Everaldo? Bom, eu voltei a trabalhar tem 2 semanas, ritmo bem devagar, tá bem devagar mesmo no trabalho. Onde eu trabalho tem uma pessoa em casa, né? Estamos trabalhando devagarzinho, né? Começando a se recuperar, porque na realidade afetou toda a economia. Então é um quebra-cabeça, né? Um depende do outro. Para a economia girar, um depende do outro. Mas graças a Deus estamos se recuperando. A Itália, eu acredito que começou agora a abrir o seu mercado de trabalho de novo. As pessoas estão voltando a trabalhar, aquelas que ficaram em casa, não é que parou tudo 100%, mas aquelas que estavam em casa estão voltando a trabalhar. E eu acredito que as coisas agora começam a andar. O conselho que eu dou para os brasileiros, né, é uma palavra de conforto, é acreditar, procura não ficar dando muita ênfase. Não estou dizendo que não existe, estou falando, não dê muita ênfase, não fica focando muito a tua mente nas mortes, mas procura nesse momento onde você está passando em casa, se enriquecer, lendo algum livro que te enriqueça, orando, buscando a Deus, para que quando depois tudo isso passar, você possa estar pronto para começar uma nova fase, que na realidade é uma nova fase para todo mundo. Se virou uma página, no mundo se virou uma página, e está começando uma nova página, então nós temos que estar pronto para isso. Deixar de ser negativo, apesar de todo o caos, não seja negativo, mas seja positivo. Bem, gente, eu quero dizer para vocês jovem, você família, que está tendo esse problema de pânico, de preocupação, de ansiedade, ou se você tem alguma pergunta para fazer para nós, porque nós já passamos por isso, né? Vocês estão passando agora. Então pode deixar seu comentário aí embaixo, tá? Pode deixar seu comentário, que nós vamos estar respondendo. E se você gostou, deixa o seu like, inscreve no canal, tá bom?